Agora, gente, nós vamos sair um pouquinho do debate, vou pedir licença para vocês, porque eu quero muito que vocês conheçam a história do Henrique. Na verdade, Henrico. Quem que é o Henrico que eu queria que vocês conhecessem? É um garotinho de 5 anos que sofre de uma doença rara. A família precisa de ajuda e o único remédio que pode salvar a vida dessa criança custa 15 milhões de reais. Que loucura! Confira os detalhes na reportagem da Melina Braga e da Caroline Meira. Veja que drama. Henrico foi diagnosticado com a distrofia muscular de Duchenne no ano passado. É uma doença genética e rara, predominante em meninos, que causa fraqueza muscular e piora ao longo dos anos, prejudicando os movimentos do corpo. A família de Henrico é de Varginha, interior de Minas Gerais. O pai, Eric Cavalcante Cossa, conta que o filho começou a apresentar os primeiros sintomas aos 2 anos, com atraso de fala, cansaço e fraqueza. Então ele já estava começando com alguns sintomas, fraqueza muscular para levantar do chão, essas dificuldades no pula-pula, correr atrás dos amiguinhos, ele era sempre o último na corrida. E eu, como pai, mesmo sendo médico, eu não notava muito essas alterações, eu achei que era falta de estímulo. O nosso filho agora ele precisa de várias terapias, então ele precisa de fisioterapeuta, de terapia ocupacional. Ele toma 5 remédios por dia. Apesar do tratamento paliativo ajudar na qualidade de vida, a doença continua avançando e não tem cura. O neuropediatra Dr. Lucas Gabriel Ribeiro explica que a distrofia de Duchenne compromete a função pulmonar e cardíaca, levando o paciente à morte ainda na juventude. No entorno da adolescência, ela já vai ser uma pessoa portadora de grande comprometimento motor, sendo geralmente cadeirante em torno ali dos 12, 14 anos, com uma sobrevida média de 20 anos, sendo que 75% desses pacientes irão a óbito em torno dos 20 anos de idade, exatamente por esses comprometimentos respiratórios e cardíacos, né? Tem um remédio aprovado nos Estados Unidos que é capaz de retardar o avanço da distrofia. É uma terapia gênica chamada Elevidys, que é usada em tratamentos experimentais em crianças de 4 e 5 anos de idade. O medicamento custa cerca de 15 milhões de reais. É um dos remédios mais caros do mundo. Marina e Eric ficaram assustados com o valor e decidiram fazer uma campanha de arrecadação. O perfil no Instagram Salve o Henrico já conta com mais de 147 mil seguidores. Henrico já tem 5 anos, idade limite para o uso do medicamento. Os pais contam que é uma corrida contra o tempo para salvar a vida do filho. Um medicamento de alto custo, dose única, as crianças tomam na veia e estabilizam a doença para a vida toda. Então essa criança que entraria na cadeira de rodas aos 9 anos já não entra mais. Então é a oportunidade de a gente conseguir o tratamento do Henrico antes que ele faça 6 anos de idade. Se ele faz 6 anos, ele não pode tomar medicação. Então a gente tem até o meio do ano para conseguir medicar o Henrico. Anualmente, são mais de 700 diagnósticos da distrofia no Brasil. Em nota, a agência sanitária explica que não precisa autorizar a importação deste medicamento, mas ressalta que isso não significa a dispensa da fiscalização. A Anvisa reitera que é permitida a importação de produtos em quantidade e frequência compatíveis com a duração e a finalidade do tratamento. Ferreira, essa é uma questão dramática, quer dizer, nós temos aí a FDA, que é a Anvisa norte-americana, libera o medicamento para tratamento. A Anvisa brasileira não, está demorando e o menino pode morrer. Como é que se resolve? Porque o seguinte, a questão do custo é um problema secundário, seria um problema secundário, porque com a liminar o juiz obrigaria a União a fornecer o medicamento. Muito bem. E o problema é que a Anvisa não libera. Enquanto a Anvisa não liberar, nenhum juiz vai dar uma liminar determinando que o medicamento chegue até a família. Então eles estão fazendo uma vaquinha aí para tentar pagar e salvar a vida do menino. Você entende muito desse assunto. Eu queria que você desse uma orientação aqui para o nosso telespectador que está estupefato com o que está vendo. Olha, eu trabalhei no Senado Federal com o senador Eduardo Suplicy e nós batalhávamos lá pela instituição de uma política nacional para doenças raras, né? E foi um momento muito especial porque você tem que ter uma compreensão, né? Tem até
uma frase religiosa bonita que é: quem salva uma vida, salva o mundo todo. E por que a gente vai ficar esperando uma burocracia, seja da Anvisa, seja uma liminar? Tem um monte de casos semelhantes, né? Tem aquela campanha do Rafael Quer Voar, um menino também que só tem tratamento nos Estados Unidos, né? O Henrico é um caso que está aí com uma emergência, até o meio do ano precisa tomar esse remédio. E essa deve ser uma política uma política para doenças raras deve abarcar esse tipo de situação. Dispensa de situações como essa da Anvisa para importação, não necessidade de uma liminar para que o Ministério da Saúde possa adquirir ou pagar tratamentos desse tipo, né? A colaboração das farmacêuticas e até naqueles casos em que for possível a quebra de patentes para a produção do medicamento de forma genérica e assim por diante. Além, é claro, de também financiar pesquisas que produzam alternativas de drogas necessárias para o tratamento dessas doenças. Depois, lá no Senado, inclusive quem assumiu essa pauta foi o Romário, porque ele tem uma filha com autismo, né? E ele foi uma pessoa bastante dedicada a esse tema, não porque autismo seja uma doença rara, mas é uma doença negligenciada. Não é uma doença, é uma condição negligenciada. Então você tem doenças raras e você tem doenças e condições negligenciadas, né? Você pega, por exemplo, a dengue, foi uma doença negligenciada. Por isso que não teve pesquisa até agora para desenvolver uma vacina em massa, né, mesmo quando os casos de dengue já se avolumavam por décadas e décadas. A malária é uma doença negligenciada. Não tem vacina para malária porque você não teve pesquisa dedicada a isso. Então, eu vejo que precisa ter uma política nacional para atenção de raros, né? Tem até o pessoal que tem doenças raras, Capês. Esse ano é um ano importante para eles, sabe por quê? Porque eles propuseram também a instituição do Dia da Pessoa Rara, que é aquela pessoa portadora da doença rara. Qual é o dia? 29 de fevereiro. Né? Então, o Dia Nacional da Pessoa com Doenças Raras é o dia 29 de fevereiro. Esse ano tivemos, né, e eu estou, assim, tocado pela situação do Henrique, espero que seja superada, mas nem a família deveria ter que passar por uma situação de ter que fazer vaquinha. É o Estado brasileiro que deveria comprar isso, baseado numa normatização que uma política nacional para pessoas com doenças raras definisse com clareza e o mais rápido possível. Porque, como eu disse, quem salva uma vida, salva o mundo todo. Excelente análise. Mônica Rosenberg, queria te ouvir. Eu vivi muito de perto essa realidade, passei muito tempo num centro de reabilitação com meu marido, que estava com uma lesão cerebral, então eu acompanhei muitos pacientes de doenças como ela, como AME, e existe realmente a AME, por exemplo, que é a atrofia muscular espinhal, tem um remédio que custa 10 milhões de reais, e eu vi familiares, esse remédio tem que ser tomado antes dos 2 anos, o do Henrique é até 5, esse é com 2 anos, mas existe um dilema ético aí, eu trago aqui a pergunta, porque o governo não tem dinheiro sobrando e se for pagar, inclusive eu vi famílias que conseguiram na justiça que o governo pagasse sim esses 10 milhões e aí, obviamente, concordo com tudo que o Leandro falou sobre a importância de reduzir o valor, de ter mais pesquisa, de melhorar o acesso, de cortar a burocracia, mas quando o governo paga 10 milhões de reais, 15 milhões de reais por um medicamento para uma pessoa, por mais que uma vida salva todas as vidas, mas a verdade é que 10 milhões gastos com uma vida, quantas vidas não estão sendo cuidadas? Então, esse dilema ético é muito complicado. Se pudéssemos pagar por todos, ótimo. Se não puder, quem vai fazer essa escolha de que vidas vão ser salvas? E atenção, temos um chamado agora, Luca Bassani, nosso correspondente internacional. Luca pediu alguns instantes, vamos ouvir Ana Beatriz Hirsch. Então o Luca está para entrar com um problema ligado à eleição presidencial da Rússia. Mas eu queria te ouvir. Vou falar um pouquinho aqui de como essas questões são delicadas, especialmente para as famílias envolvidas. Parece chover no molhado, mas imagina os pais dessas crianças nessas situações, vendo você dia após dia não conseguir um remédio, um tratamento. Eu entendo a complexidade, porque envolve dinheiro público, envolve tratamentos experimentais, mas seria necessário, talvez, que a Anvisa tivesse prazos um pouco mais exíguos para fazer certas análises de tratamentos e de medicamentos. Talvez
com a experiência internacional de determinados tratamentos e medicamentos, agilizar essa aprovação, porque é isso, né? A Mônica trouxe muito bem a questão da AME. O tratamento ele vai funcionar até a criança fazer 2 anos. Tem doenças que com 2 anos você nem sabe que a criança tem. Então, cada dia conta muito. E é muito triste, a gente se solidariza muito com esse tipo de causa. Eu sou mãe, eu tenho filho pequeno, me coloco no lugar desses pais. Também não sei nem o que eu faria para conseguir 15 milhões de reais. Mas é muito doido, porque esse talvez seja um dos principais momentos em que a gente precisa que o governo atue rapidamente. Esse que é o ponto principal. Muito bem. Vamos